Oi, vamos continuar aqui de onde eu parei na última aula, né? Falando agora sobre Scrum. O Scrum é um processo incremental para ambientes complexos onde os requisitos não são claros e ou mudam com muita frequência. Ele tem foco no gerenciamento de projetos da organização, onde é difícil planejar o que vai acontecer, e controla o caos de interesses conflitantes e necessários. O feedback é o núcleo dessa técnica de gerenciamento e ele é enquadrado como um processo de para gerenciamento de projetos. Funções possíveis: Scrum Master, PO, que é o Product Owner, e o time, né? É o team. Eu vou falar mais sobre eles posteriormente, então vamos lá. E o Scrum, além de tudo, funciona com reuniões diárias e sprints de 2 a 4 semanas de duração, geralmente. A filosofia do Scrum assume que todos os requisitos não são conhecidos. A maneira mais rápida para levantar e implementar todos os requisitos será descoberta de maneira empírica durante todo o processo. Mecanismos de controle cuidadosos são utilizados. É permitida a máxima flexibilidade de times de desenvolvimento pequenos e altamente acoplados. Requer times bem motivados e boa liderança para implementar de maneira eficiente. Os ganhos de produtividade são na ordem de 600% e têm sido vistos em projetos bem executados, de acordo com Capers-Jones. Papéis do Scrum, vamos lá. PO, que é o Product Owner, ele determina a visão do produto, define as funcionalidades do produto, que é o Product Backlog, determina o valor de negócio de cada funcionalidade, é responsável pela rentabilidade, né, o ROI, Return Over Investment, que é o retorno sobre investimento, prioriza funcionalidades, aceita ou rejeita o resultado do trabalho. Já o Scrum Master é responsável pela aplicação dos valores e práticas do Scrum, resolve os impedimentos levantados pelo time, conduz as reuniões diárias e as reuniões de planejamento e de revisão, e é um escudo para interferências externas para o time, né? Já o time geralmente vai ter entre 5 e 10 pessoas, desenvolve as funcionalidades do produto, é multifuncional, de programadores, testadores, desenvolvedores de interface, né, seriam designers, etc. É auto-organizável e autogerenciável, estima as funcionalidades do produto, que é o backlog, define as tarefas e levanta os impedimentos. O que é o Product Backlog? O Product Backlog é a lista mestre de todas as funcionalidades desejadas no produto. Contém todos os requisitos funcionais e não funcionais, geralmente escritos em User Stories, que são as histórias de usuários. Os itens devem ter um valor de negócio reconhecido pelo Product Owner. Os itens são priorizados pelo PO, né, Product Owner, e contém os itens solicitados pelo time, desde que seja possível ter um valor de negócio. Seus itens são repriorizados a cada sprint, ou seja, a cada ciclo, né, de 2 a 4 semanas, os itens são repriorizados. O que é sprint? A sprint é o período de tempo de 15 a 30 dias para a construção dos itens do Product Backlog em funcionalidades do produto. O progresso da sprint é acompanhado pela Sprint Backlog e Sprint Burndown. Todo o código desenvolvido é testado e os bugs são corrigidos antes do início da revisão da sprint. Característica importante é a Daily Scrum Meeting. Vou falar sobre ela aqui. A Daily Scrum Meeting, mais conhecida, né, popularmente, carinhosamente conhecida como Daily, é uma reunião de no máximo 15 minutos, conduzida pelo Scrum Master e, no caso da reunião presencial, né, geralmente vai ser feita de pé. Né? Tem um conceito ali do Stand-Up Meeting. Eu ia falar em inglês. Então, é, mas feito no home office a galera faz sentado geralmente, né? Questões levantadas na daily. O que foi finalizado ontem, o que é planejado para hoje e se existe algum impedimento, algo que possa atrapalhar o trabalho, principalmente na tarefa de hoje, né? Os benefícios da daily: evita duplicação de esforço, melhor entendimento e interdependência entre os membros do time, melhora a comunicação do time e ajuda a identificar riscos antes que eles ocorram. Agora sobre Sprint Planning Meeting.
No início de cada sprint, a cada 7 a 30 dias, apesar da sprint ser de 15 a 30 dias, um Sprint Planning Meeting é realizado. Nele você vai selecionar o trabalho a ser feito, vai preparar o Sprint Backlog, que detalha o tempo que levará para fazer esse trabalho com toda a equipe, e identificar e comunicar o quanto o trabalho é susceptível de ser feito, quanto de trabalho é susceptível de ser feito durante o sprint atual. Mais detalhes sobre o sprint, são que o time seleciona os itens do escopo do backlog do produto, os integrantes selecionam somente o quanto de trabalho eles podem executar durante a sprint, e depois da primeira sprint a velocidade do time deve ser utilizada como parâmetro. O objetivo da sprint é definido e os itens selecionados são então destrinchados em tarefas que se tornam o backlog da sprint. Comentários finais, isso aqui levando em conta tanto essa parte da aula quanto a aula anterior. Os processos dirigidos a plano são processos em que todas as atividades do processo são planejadas com antecedência e o progresso é medido em relação a esse plano. Nos processos ágeis, o planejamento é incremental e é mais fácil modificar o processo para refletir alterações nos requisitos do cliente. Na realidade, os processos mais práticos incluem elementos dos processos ágeis e dirigidos a planos. Não existe processo de software certo ou errado. Scrum é interessante porque fornece um mecanismo de informação de status que é atualizado continuamente e porque utiliza a divisão de tarefas dentro da equipe de forma explícita. Qualquer metodologia de processo pode utilizar a filosofia do Scrum e garantir boas práticas sobre o projeto. Scrum e XP, que é Extreme Programming, são complementares. Scrum fornece práticas de gerenciamento, enquanto XP provê práticas integradas de engenharia de software. Então por essa aula é só e até a próxima.